União de Facto. Ora, viva a mais um episódio de União de Facto, um podcast da Sábado sobre a União Europeia. O meu nome é Catarina Caria e eu sou a vossa host todas as semanas aqui diretamente do Parlamento Europeu para falarmos de Europa. O episódio de hoje é dedicado exclusivamente à temática de segurança e defesa e não podia estar em melhor companhia para o fazer. E começo precisamente por apresentar as minhas convidadas de hoje, Ana Miguel dos Santos. É eurodeputada aqui no Parlamento Europeu, é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa. É advogada também e desde 2015 que está a fazer o doutoramento em Segurança e Direitos Fundamentais pela Universidade Católica Portuguesa e é investigadora convidada na Universidade de Cambridge. Já serviu como assessora adjunta do Ministro da Defesa Nacional, como chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Transportes, Infraestruturas e Comunicações, foi deputada à Assembleia da República, mas não se deixem enganar por este currículo, é que a Ana é ainda uma jovem e uma das 25 jovens líderes mundiais, de acordo com a Conferência de Segurança de Munique. Ana, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada. E ao meu lado tenho Marta Muksnik, pronunciei bem o nome? Muito bem, sim. Boa. É também outra jovem e a Marta é licenciada em Relações Internacionais, mestre em Política Internacional, é atualmente analista em assuntos europeus no International Crisis Group e ao longo dos anos tem trabalhado como analista de política externa e de alargamento da União Europeia com enfoque em várias regiões do mundo. E é pelo mundo que tem andado, estudou e viveu em Lisboa, Bruxelas e Washington, D.C. e já trabalhou com algumas instituições nacionais, como o Instituto Português de Relações Internacionais e o Instituto Português de Defesa Nacional. Bem, temos aqui duas powerhouses, como eu gosto de dizer, e muito obrigada às duas por terem aceitado este convite. E começo por ti, Marta. Escreveste recentemente que temos uma Europa em duas fações. Uma assente no princípio de um por todos e todos por um e outra do cada um por si. Ora, o Bloco decidiu que os preparativos para a eventual adesão da Ucrânia, Moldávia, da Geórgia e dos 6 países dos Balcãs Ocidentais deveriam ser realizados internamente e não a olho público. A pergunta que eu tenho para ti é quais são então os principais desafios e benefícios deste alargamento da União Europeia em termos de política externa e segurança? E afinal, estamos todos um por um ou cada um por si? Muito obrigada, Catarina, e muito obrigada pelo convite e para estar aqui. Eu, de facto, falei nisso, nessas duas visões, no fundo, são duas visões da Europa que eu acho que estão cada vez mais em concorrência e cada vez mais vão competir entre si. A visão de um por todos e todos por um, que no fundo é a visão do mainstream europeu agora, muito impulsionado pelo motor de Macron-Scholz ou do Weimar Triangle, no fundo um bocado aquilo que é o consenso europeu nas grandes questões e nos grandes desafios, nas grandes prioridades que se colocam agora à União Europeia, nomeadamente no setor da segurança e defesa e também no alargamento. Eu acho que estas duas questões, também segurança e defesa e alargamento, estão interligadas. Sim. E depois uma outra visão que começa cada vez a ganhar mais fôlego, se dissermos assim, que é um bocadinho a visão da direita radical, da extrema-direita, que, enfim, tem muitas diferenças, ou seja, não podemos olhar para a extrema-direita e para a direita radical como um bloco coeso, porque temos posições muito diferentes também em alguns temas, nomeadamente, por exemplo, no apoio à Ucrânia, na abordagem a Putin, a Rússia, portanto, é difícil vê-los como um bloco coeso, mas apesar de tudo há alguns traços comuns nessa visão para a Europa e é uma visão que questiona os fundamentos do projeto europeu tal como nós os conhecemos. E, portanto, nesse sentido é que eu falei um bocadinho nas duas visões e uma ameaça cada vez mais a outra.
o alargamento, o projeto do alargamento, eu acho que é uma visão, é um projeto dessa primeira visão que eu me referi, que é uma visão que acredita no papel da União Europeia como ator geopolítico no mundo, que quer que a União Europeia desempenhe um papel mais assertivo no mundo de hoje, de resposta às crises, de maior coordenação, de integração nas várias políticas, de maior integração europeia em várias áreas. E que também vê a Europa alargada, enfim, não é? Como uma resposta geopolítica também à guerra que agora temos contra a agressão russa à Ucrânia. Portanto, agora a outra, eu acho que começa a pôr em causa também esta visão que também quer defender o alargamento a leste. Certo, sim. E agora vir-me aqui para a Ana, precisamente por essas duas visões que são dicotómicas e perguntava-te como é que com o alargamento é possível termos uma política de defesa e segurança comum verdadeiramente coesa. E como é que fazes o balanço em relação portanto, ao caminho que tem sido percorrido para atingirmos uma certa autonomia estratégica na Europa e de que forma é que o alargamento poderá contribuir ou prejudicar essa autonomia estratégica? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, tão bem ladeada, de duas mulheres tão fortes, tão interessantes, que eu gosto imenso de ouvir, e a Marta é fantástica. Eu se calhar vou um bocadinho contra, se calhar pela meu background muito militar. Sabes que quando nós estamos em momentos de muita crise, o tempo da Europa vai ter que mudar. E, portanto, eu acho que até agora nós temos tido pequenos apontamentos daquilo que tem sido a vontade política, porque mais do que verdadeiras políticas, nós temos que passar à ação. Porque uma coisa é nós construirmos políticas ou pensarmos ou analisarmos documentos, a realidade, e podermos verter isso em documentos e termos tempo para essa análise. Neste momento já não temos esse tempo. Esse tempo não existe porque a guerra está na Europa, está nas nossas fronteiras e, portanto, a questão do alargamento também se questiona muito, a questão da Ucrânia. E, portanto, o tempo da Europa é outro. E isso, naturalmente, é o tempo da defesa, o tempo para, no fator militar, é o ativo mais importante. E, portanto, respondendo diretamente à tua questão, interessa-me pouco aqui saber se o alargamento aqui não vai alterar muito, porque a grande questão da União já cá está. Saber se nós vamos ter essa união ou não, uma coesão em termos de defesa, está logo entre a Alemanha e a França, o eixo franco-germânico, perceber se há essa união, sem falar da Espanha ou sem falar da Itália, porque em matéria de defesa isso é muito essencial. É claro que nós vamos ter aquilo que a necessidade impuser e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a falar muito. Eu diria que se houver essa vontade política, temos que ter, este é o tempo da ação, já não é o tempo de estarmos aqui a pensar muito, até porque não vale a pena estarmos a inventar novos documentos, é pegarmos naquilo que nós já temos, cooperação estruturada permanente, e agora é o tempo da ação na Agência Europeia de Defesa, no Fundo Europeu de Defesa, e agora é agir, agora é concretizar. E o maior desafio, sobretudo para Portugal, é percebermos se vamos a tempo de concretizar isto e se vamos entrar no comboio que já está a andar. E, portanto, o tempo vai-nos forçar a tomar essas decisões e, mais do que políticas, neste momento temos de ter ação. E também não ficas preocupada da forma como esta autonomia estratégica poderá influenciar algumas das relações transatlânticas que a Europa tem, nomeadamente com os Estados Unidos, e o que é que isso significa? Olha, minha querida, eu sou uma positiva por natureza. Eu sou uma positiva por natureza e super motivada, mas nós não vamos ter autonomia estratégica nos próximos 5 anos. Isso é um fait divers. Claro, nós sim. não vamos prescindir nem da NATO, portanto, o que nós vamos aqui trabalhar é perceber se nós conseguimos crescer, e vamos ter que crescer em termos de apoio àquilo que já está a acontecer, em termos de armamento, munições, aquilo que nós estamos a apoiar, porque não basta só enviar dinheiro. O dinheiro serve para comprar recursos, e os recursos são as munições, o armamento militar. E, portanto, isto é um bocadinho como a Covid, quando chegou teve que se adaptar a indústria para responder àquela que é a ameaça. Este é o tempo das crises. Portanto,
nós vamos ter que nos adaptar. A autonomia vai, lá está dependente, nós vamos ter mais autonomia ou menos se nós formos capazes de traduzir, materializar aquilo que já está na política. Não vale a pena. Não vamos inventar a roda, porque a forma em segurança e em defesa, a reação é muito... o pensamento militar é muito básico. Tens um plano, tens um pensamento desenvolvendo e, sobretudo, tens de ter um plano de ação. Isto é preciso agir. E, portanto, a ação, eu vejo com muito bons olhos haver um comissário de defesa, caso a Ursula von der Leyen venha a ser eleita, porque isso, no fundo, exterioriza, materializa, dá uma estrutura, passa para dentro da própria Comissão essa intenção. Isso é mais aquilo que representa externamente e, portanto, no sentido de motivar. No caso português, quero deixar aqui o apelo, porque ou nós fazemos um esforço em Portugal para... Nós temos que fazer as pazes entre... Nós temos que casar a indústria, porque a indústria de defesa não tem nada a ver com a indústria de outra matéria, de outro bem. A indústria de defesa tem componentes diplomáticas e de uma relação que tem que existir com o Estado, porque é uma indústria que tem que ter relações especiais com o Estado. Porque senão os outros países não investem em Portugal e não vão partilhar tecnologia militar. Portanto, isto é um fait divers. E, portanto, ou nós conseguimos olhar para a indústria de defesa e apagar tudo o que está na nossa memória, que está sempre ligado a um secretismo. O secretismo tem que existir e vai continuar a existir. E temos que começar por sugerir que se comece a usar o Código dos Contratos Públicos na área da defesa e da segurança, que tem sido ignorado muito por medo, por falta de coragem política, até na sua aplicação, mas tem questões que têm especificidades que não podem ser olvidadas e, portanto, tem que se de uma vez por todas olhar para esta indústria com as características que ela tem e respeitar isso, porque senão não vamos ser efetivos. Porque se nós olharmos para outros países é aquilo que acontece e, portanto, o poder político aqui tem que se aproximar muito da indústria para dar essa pujança e essa confiança que é necessária, porque senão não vale a pena. E depois é o pior, que é, vamos perder a oportunidade, vamos perder fundos e temos que entrar em consórcios, temos que começar a ganhar a confiança de outros países e nós somos, por acaso, um dos países mais confiáveis. E, portanto, nós temos este benefício, este ponto de partida que é logo ótimo, que é os outros países confiam no player português e, portanto, isto é um ponto de avanço face a outro tipo de indústria. E, portanto, temos que voltar a casar a indústria com o poder político nesta matéria da defesa. Marta, volto a ti. A Comissão Europeia, e obrigada por esses pontos, acho que faz todo o sentido. A Comissão Europeia alocou 8 mil milhões de euros para o Fundo Europeu de Defesa entre 2021 e 2027. Pergunto também a ti, numa ótica de ação, como é que então poderemos garantir que estes fundos são alocados da melhor maneira para tornar a nossa base industrial de defesa mais competitiva a nível global, que é precisamente disto que falamos hoje. Sim. Bom, eu não sou uma especialista na indústria de defesa e acompanho muito os debates de segurança e defesa, mas eu acho que um ponto fundamental é haver vontade política, como a Ana já referiu, haver consenso entre os Estados-membros da forma como é que se quer coordenar essa indústria de defesa, porque acho que não pode ser cada um por si, tem que haver uma política integrada e tem que ser uma coisa definida em conjunto. Obviamente, depois depende um bocadinho daquilo que são as prioridades. Agora, o debate está muito circunscrito ao apoio à Ucrânia e ao envio de munições à Ucrânia, ao envio de armas à Ucrânia, um bocado na ótica também, na perspectiva de alguma incerteza face ao que se vai passar no outro lado do Atlântico e um bocadinho com o apoio também americano. Enfim, agora foi aprovado um novo pacote este ano, mas não se sabe qual é que é o apoio a longo prazo e o esforço de guerra vai ter que ser pensado a longo prazo, porque não é uma questão a curto prazo, é uma questão a longo prazo e eu acho que o grande debate agora na União Europeia é um bocadinho como garantir esse apoio a longo prazo, sem também nos perdermos muito nos pormenores do curto prazo de que fala também a Ana, que é preciso passar à ação, mas para passar à ação é mesmo preciso pensar
como é que isto depois vai funcionar entre todos os Estados-membros e o que é que cada um, como é que são divididas as tarefas entre todos, como é que pode haver maior integração na indústria de defesa, com o objetivo de nos tornarmos mais autónomos e menos dependentes dos Estados Unidos. Que não é tarefa fácil, porque lá está, nós sabemos que os diferentes Estados-membros têm percepções de segurança e de o que implica para garantir essa segurança europeia. Portanto, como é que, e já que estamos aqui na casa do compromisso, não é? Como é que nós garantimos que chegamos a um consenso entre os diferentes Estados-membros neste mandato, neste novo mandato? Eu, se me permites, até concordo inteiramente. É muito interessante porque tu dizias, e bem, são diversas as percepções de segurança, a cultura de segurança e até as necessidades. Exatamente. Porque se tu falares sobre Forças Armadas com um armeno, não é a mesma coisa de alguém da Estónia ou alemão ou então português. Mas é interessante que nós, sendo o país cuja geografia nos tem protegido, de alguma forma, não é? E também beneficiamos de uma curva e da nossa proximidade, porque nós estamos na cauda da Europa, se nos virarmos para leste, não é? Mas somos o primeiro país para os americanos da Europa. Portanto, temos beneficiado dessa linha de proteção e defesa, mas também podemos oferecer, sobretudo na capacidade da indústria, o beneficiarmos de podermos aqui desenvolver a nossa indústria. Porque oferecemos uma segurança que outros países não têm oferecido. Mas é muito interessante. O princípio da solidariedade é aquilo que é o segredo disto tudo. Ou quando nós aceitamos fazer parte de um grupo de vários países, nós vamos ter mesmo que partilhar também das suas angústias, dos seus problemas, assim como eles partilham dos nossos. Portanto, isto é este equilíbrio. Nós somos um dos países fundadores da NATO e, portanto, Portugal é dos países que não tem tanto nível de ameaça como outros países, não é? Somos dos países até considerados mais seguros. Portanto, nós temos que partilhar digamos assim, desse nível de solidariedade, mas mais do que tudo, nós vamos ser obrigados, neste momento, nós já não temos a grande opção. Nós já estamos no meio da tempestade, porque a tempestade está a acontecer. Portanto, aqui tu já não tens tempo, por isso é que o tempo é muito... Tu não tens tempo para grandes discussões, desculpem-me dizer isto, não tens tempo, é o tempo da ação, é o tempo de resolver, lá está, de produzir para o imediato e de produzir também para depois alimentar as reservas, porque nós não podemos esquecer que são as reservas estratégicas que qualquer Forças Armadas dos 27 países continuam a haver. Portanto, tu não tens que alimentar só o que está a acontecer agora, mas o planeamento militar é feito também no pós. Mesmo que isto acabe, tu tens que alimentar a tal poder de dissuasão. Porque isto não é só a guerra convencional que está a acontecer agora, depois é alimentar, depois lá está a prevenção, a dissuasão. E, portanto, é este cálculo que tem que ser feito. E já não estás em tempo de perceber vou agir para aqui ou vou agir para ali. Quanto aos 8 mil milhões de defesa, eles têm sido ainda muito parcos, mas lá está, isto vai tudo depender da vontade política e aqui os países têm que ser ágeis e Portugal tem que ser mais ágil do que aquilo que é. E lá está, e só vai conseguir ser mais ágil se nós conseguirmos, lá está, casar melhor. A indústria de defesa tem que ser acarinhada de uma forma diferente, tem que ser tratada de uma forma diferente pelo poder político e o poder político tem que explicar às pessoas que esta indústria tem especificidades diferentes das outras e que só vai ser valorizada e potenciada se tiver a proteção do Estado por trás. Só aí é que vais conseguir catapultar para outro nível quando estiveres a discutir com outros países, porque a indústria do armamento é uma indústria diferente das outras e precisa do poder político, do aval político. E isto é muito diferente. Marta, gostavas de dizer algumas últimas palavras? Nós estamos muito reduzidos em termos de tempo. Sim, quer dizer, eu olho para estas questões de uma perspectiva um bocadinho diferente, não é? Sim, força, claro. Eu olho, portanto, eu tenho um olhar um bocadinho diferente destas questões, através de outra perspectiva. Por exemplo, uma questão que me tenho perguntado muito no contexto agora da guerra atual na Ucrânia e de todas as questões à volta do debate em torno da defesa, é até que ponto é que nós consideramos
esta ameaça russa, por exemplo, na Europa Ocidental, até que ponto é que há essa percepção da ameaça que há nos países da Europa Central e de Leste, como a Ana falou e bem. Quer dizer, um cidadão na Polónia, um cidadão na Estónia tem uma percepção completamente diferente da agressão russa do que tem um cidadão em Portugal, ou Itália, ou em França. Dúvida. E para haver a vontade política tem que haver apoio popular. Claro. E eu tenho sérias dúvidas e eu sinto-me sempre um bocadinho como the party spoiler. Quando falo destas questões, tenho dúvidas até que ponto é que há apoio de facto popular para este apoio continuado, numa perspectiva de uma guerra que vai continuar, que não tem fim à vista para já, não é? E, portanto, o apoio sustentado das populações e até que ponto é que esta ameaça tem mesmo essa dimensão existencial para nós. E eu acho que isto é importante e de casa também com o tema do alargamento. Porquê? Porque o alargamento, uma questão que ninguém fala no alargamento, é que 7 dos novos candidatos estão envolvidos em disputas territoriais. Portanto, não é só a Ucrânia. Há vários conflitos nos Balcãs Ocidentais, há conflitos congelados, de frozen conflicts, na Moldávia, na Geórgia. Portanto, nós estamos também a alargar a fronteira a leste com a Rússia e, portanto, o próprio alargamento da União Europeia é visto como um ato de confronto, um bocadinho, por um lado é visto como uma resposta à agressão russa, mas também como um ato de confronto para a Rússia e, portanto, a Rússia, Putin, não vai desistir dos seus objetivos e eu acho que esta questão é importante, não para dissuadir ninguém de que o alargamento é uma boa ideia e é um instrumento importante geopolítico para a União Europeia, mas para termos respostas para estas questões. E nós no Crisis Group trabalhamos muito este tema também e estamos agora a desenvolver investigação sobre isso, precisamente como é que podemos também ter uma perspectiva mais de resolução de conflitos que depois também se enquadre na política de alargamento. Mas é importante pensar sobre estas questões e, sobretudo, discuti-las com o eleitorado. Muito obrigada. E lá está a explicar, só mesmo para concluir, naquilo que tu disseste que é muito importante, Marta, é a tal chamada fadiga da guerra e que é aquilo que o Zelensky tem procurado fazer e o governo ucraniano tem tentado fazer isso, que é exatamente explicar a quem está mais afastado, tentar criar esse lado emocional e explicar isso. E isso cabe ao poder político explicar... Cabe aos partidos políticos nacionais. Exatamente, também explicar isso. E quando eu às vezes ponho um bocado a tónica na indústria é para nós sentirmos que estamos também a receber, porque isto é inevitável, é sentir que também estás a colaborar, mas também estás a receber alguma coisa em troca e também estás, no fundo, a gerar algo também diretamente para o país. Muito obrigada às duas. Obrigada. Isto foi mesmo a correr hoje, mas já sabem, todas as semanas, um olhar crítico, informativo e simplificado, sem tretas e sem gravata, para a União, de facto. União de facto.